Boa noite, o meu nome é Ellen Fontes e eu vou apresentar para vocês uma pesquisa sobre exames laboratoriais no intraoperatório e sua relevância na diretriz médica, com ênfase na hiperlactatemia. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, por Marília de Souza, Lorena Santos e fomos orientadas pela professora Mariana Almeida. A hipoperfusão é a diminuição da chegada de oxigênio na célula. Com isso, o metabolismo celular é afetado. O indicador utilizado para identificar a hipoperfusão tecidual é o aumento do lactato, que devido à baixa de O2, a célula busca outro meio de respiração, a respiração anaeróbica. O nosso objetivo é avaliar os exames laboratoriais intraoperatórios, com ênfase no exame de lactato. A metodologia utilizada é de estudo exploratório, transversal descritivo, através da coleta de dados por meio de prontuário eletrônico no Hospital do Câncer de Muriaé, dos pacientes submetidos à cistectomia radical mais linfadenectomia. Os critérios de exclusão foram pacientes operados em especialidades distintas à urologia, ou pacientes submetidos a procedimento cirúrgico agregado à cistectomia, ou então pacientes com análises laboratoriais insuficientes. O nosso paciente-chave, ele trata-se de SMR, 71 anos, do sexo masculino, submetido a cistectomia radical, mais linfadenectomia retroperitoneal, mais linfadenectomia pélvica e reconstrução a Bricker. No histórico médico dele, ele apresentava hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, era ex-tabagista e fazia uso de losartana, simvastatina, atenolol e metformina. Foram colhidas 3 amostras de sangue no intraoperatório do paciente SMR para averiguar o lactato, o hemograma e a gasometria arterial. Como critério de comparação, foram separados pacientes analisados desde janeiro de 2017 a outubro de 2020, em 2 grupos, sendo o grupo 1 intraoperatório, onde as amostras foram colhidas durante o ato cirúrgico, e o grupo 2, UTI, onde as amostras só foram colhidas no pós-operatório, né, quando o paciente deu entrada na unidade de terapia intensiva, e cada grupo continha 22 pacientes. A amostra do paciente SMR, ela é demonstrada no gráfico. A primeira amostra apresentava um pouco baixa hemoglobina, o nível de saturação estava adequado, o nível de bicarbonato também. O percentual de CO2, a pressão parcial de CO2, ela estava um pouco acima do valor de referência. E a pressão parcial de oxigênio estava alta. Mas o paciente, como ele, durante a cirurgia, ele fica em ventilação mecânica, a fração de oxigênio que ele está recebendo é em torno de 40% a 50%. Diferentemente de um paciente, né, em ar ambiente, onde o percentual de O2 está em torno de 21%. O pH ele estava dentro do valor de referência, assim como o lactato. Só que o paciente ele apresentava uma tendência à hipotensão. Por isso foi colhida a segunda amostra de sangue, onde já veio apresentando hiperlactatemia, que é um indicador de má perfusão periférica. O valor de lactato dele chegou a 3 milimol por litro. E também aumentou significativamente a pressão parcial de oxigênio. Aí, com isso, o anestesista ele mudou a abordagem ao paciente para tentar reverter essa condição. Ele aumenta o FO2, a frequência inspiratória de O2 do paciente, para ver se melhora a perfusão na periferia, né? E depois de um tempo,
colheu a terceira amostra de sangue e ela mostrou a resolução da hiperlactatemia, chegando a 2 milimol por litro, apesar do paciente ter apresentado uma queda na taxa de hemoglobina, que caiu de 12 na segunda amostra para 10,4 gramas por decilitro na terceira amostra. Comparando a média dos dois grupos, né, percebemos que o grupo intraoperatório, ele está expresso na coluna vermelha. Ele apresenta uma tendência à acidose metabólica, né? Pois o lactato e o bicarbonato está dentro da normalidade, mas o pH está abaixo do limite, né? O limite é pela referência ao laboratório hospitalar. Já a coluna laranja, ela refere-se ao grupo UTI, e as médias apontam para uma acidose metabólica estabelecida, pois o pH está abaixo da referência, o bicarbonato e as bases excedentes também estão, e destaca-se a hiperlactatemia. Analisando os dois grupos, o grupo intraoperatório ele é mais idoso, o período de internação foi menor, mesmo assim, apesar da diferença não ter sido tão expressiva. Aí, se sobrepondo as médias dos dois grupos, né, o grupo TI e o grupo intraoperatório, nós temos a linha azul, que é do nosso paciente SMR. Ele tem valores médios que se voltam para uma acidose respiratória, pois o pH, o bicarbonato e as bases excedentes, elas estão com médias favoráveis, né, ao padrão, mas o percentual de gás carbônico está alto. Quando acontece a hipoperfusão, ela pode ser, né, pela baixa oferta de O2. E assim vai iniciar a respiração anaeróbica, podendo aumentar o lactato ou pode ocorrer uma acidose metabólica, onde o bicarbonato, as bases excedentes e o pH, eles baixam. E quando o paciente está em respiração espontânea, a frequência respiratória aumenta e o percentual de gás carbônico diminui, devido a esse favorecimento da troca gasosa. Como o paciente estava em ventilação mecânica, ele não teve essa reação. Então, para isso, ele necessita, né, do ajuste dos parâmetros ventilatórios para correção do quadro. Então, vai mimetizar uma resposta fisiológica e assim mostra mais uma vantagem da análise laboratorial intraoperatória. Esse gráfico, ele apresenta a média do lactato dos dois grupos, né? O grupo que teve dosagem do lactato no intraoperatório, ele reverteu a situação com antecedência e a média ficou 1,93, né, milimol por litro, que é dentro do valor referencial do laboratório. Já o grupo TI, ele teve uma média de 2,87, bem acima do valor de referência, que é até 2,1 milimol por litro. Então, nós concluímos o benefício de realizar um exame laboratorial no intraoperatório, né, referente a uma cirurgia de grande porte. E os pacientes avaliados durante o ato cirúrgico, eles tiveram um menor tempo de internação hospitalar, por isso você minimiza os riscos, custo, e a gente percebe que tem uma escassez de protocolo, no caso de protocolo institucional. Isso pode prejudicar uma resolução mais diligente da hiperlactatemia, aumentando o período de má perfusão tecidual e comprometendo a reabilitação da saúde do enfermo. Essas são as referências utilizadas. E o nosso obrigada.